Olá, no ar o Espaço Livre. O Brasil é o quarto país do continente americano com mais mortes no trânsito. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, no ano passado foram 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes. A OMS estima ainda que até 2030 o número de mortes nas estradas em todo o mundo pode chegar a 1 milhão por ano. Como a educação de trânsito pode ajudar a mudar essa situação? Para falar sobre o assunto, recebo o Coronel Arruda, superintendente de Educação de Trânsito da CET. Olá, Coronel, obrigado pela presença. Oi, Felipe. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Coronel, a educação no trânsito é uma ferramenta eficaz para prevenir os acidentes? O trânsito, ele é, antes de mais nada, uma atividade de educação cidadã. As pessoas, por vezes, não se dão conta do risco que envolve conduzir um veículo e mesmo com um pedestre, o risco que ela está sujeita com o pedestre. E vamos tomar o caso da cidade de São Paulo. Nós temos 1,1 morto por atropelamento na cidade de São Paulo todos os dias. Todo dia morre pelo menos uma pessoa, ou seja, dá mais de 400 pessoas por ano, mortas atropeladas na cidade de São Paulo. Né? Motos, outro problema complexo, a condução de moto. Nós temos uma frota hoje na cidade de São Paulo de 1 milhão e 100 mil motos, aproximadamente, para 8 milhões de veículos. Entretanto, morre no trânsito 2 vezes mais motociclista que condutor de veículo. Então, é uma questão de educação sem sombra de dúvida. Conduzir-se segundo as regras de trânsito, uma conduta cidadã, uma conduta pacífica, uma cultura de paz, uma cultura de não agressividade no trânsito, o cumprimento das regras e, particularmente, o evitar a todo custo consumir álcool quando vai conduzir é uma questão totalmente de educação. Agora, Coronel, mais de 11 milhões de multas foram aplicadas somente na cidade de São Paulo no ano passado. Por que os brasileiros ainda não respeitam as leis de trânsito como deveriam? Bem, a multa é o último passo na prevenção de um acidente. Né? Nós temos várias razões para as autuações, várias razões. A própria CET reconhece, hoje nós estamos fazendo uma análise muito criteriosa sobre isso, que há determinados radares que não estão bem posicionados na cidade, isso é uma herança que nós recebemos, então nós vamos reposicionar radares, nós vamos aumentar muito a sinalização, indicando para o condutor que existe radar na via. O objetivo todo disso qual é? É fazer com que a pessoa ela não pratique a infração. E não praticando a infração, ela preserve a si e preserve aos outros. De qualquer maneira, não existe sociedade no mundo onde não haja aplicação de auto de infração para aqueles motoristas que não cumprem a lei. Né? Isso é um fenômeno mundial. Inclusive, em alguns países, a pena é muito mais drástica que no Brasil. Né? Então, de qualquer maneira, a multa ela é um instrumento eficiente também, mas ela deve ser a última alternativa. E nós acreditamos que pela educação de trânsito, o motorista que se conduza educadamente no trânsito, a chance dele ser autuado diminui exponencialmente. Né? Agora, a infração mais aplicada no ano passado foi transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida. Esse aumento no valor da multa ainda não intimida os motoristas? O aumento no valor da multa intimida os motoristas, os pontos na carteira intimidam os motoristas, né? E é preciso as pessoas saberem que a administração pública está sempre atenta a manobras que as pessoas possam usar para evitar, por exemplo, ponto na carteira. Um recente posicionamento do Denatran, hoje, busca imputar a falta, inclusive em empresa, a um titular pessoa física e não pessoa jurídica, não a empresa. Porque senão o empresário fala, pode multar à vontade, porque isso vai para a empresa, os pontos vão para a empresa. Isso mudou. E outra coisa, eu quero deixar para você, minha senhora, para você, meu amigo, que está nos assistindo hoje pela TV Câmara, cuidado com jeitinho na hora de ponto, passar ponto para terceiro. Há uma fiscalização atenciosa em relação a isso, cuidado com uma prática criminosa que existe do chamado vender ponto. Né? Eu pego uma pessoa aí que está precisando de dinheiro,
passa os pontos para a carteira dela. Durante a correição, se isso for apurado, isso é crime. Aí deixa de ser uma infração de trânsito e passa a ser crime. Então a melhor coisa a fazer o que é? Não ser autuado. Se for autuado, segura os pontos, responda pelos pontos e só passe os pontos se realmente foi outra pessoa, um familiar, por exemplo. É muito comum, né? Você é dono de 3 carros, por exemplo. Um para você e um de cada filho, né? Então os meninos tomam um ponto, vai para a sua CNH. Nesse caso, sim, você transfere os pontos. Até é uma questão de educação, né? Você passa os pontos para quem praticou a infração. Falar, meu filho, você vai responder pelos pontos Cada um se responsabilizar pelos seus pontos atos. que você praticou. Agora, cuidado com uma prática até facilmente acessível. As pessoas falam muito sobre isso. Não, eu conheço não sei quem que compra ponto. Cuidado, isso é crime. E quando esse fato é detectado pelo Detran, isso dá uma dor de cabeça para a vida inteira. Então, agora, vamos evitar isso. Coronel, por que as pessoas parecem que só respeitam as leis quando ela pesa no bolso? Por que o brasileiro é tão resistente a essa educação no trânsito? Bom, a educação no trânsito, ela talvez seja a expressão mais avançada no dia a dia de uma postura cidadã, né? Então, é uma questão de educação mesmo. Por quê? A pessoa não jogar lixo na rua, a pessoa reciclar lixo, são práticas totalmente cidadãs. E no caso do trânsito, a mesma coisa. Agora, muitas pessoas fazem do trânsito uma oportunidade de demonstrar virilidade, de demonstrar poder, de demonstrar, enfim, uma série de componentes psicológicos que não devem ser exibidos no trânsito, né? Nós temos um psicólogo muito conhecido, chamado Jung, que dizia que o carro tinha alma, o carro tinha ânima. E o carro, no caso, Jung dizia na época dele, nos anos 40, o 30, 40, que o carro tinha um ânima feminino. E que o homem, quando o carro dele era agredido, ou quando a condição dele de condutor era questionada, ele era como se estivesse questionando a virilidade dele, ou tocando a própria mulher dele, né? Tal o amor que ele tinha pelo veículo. Parece que se torna uma extensão da personalidade da pessoa. Uma extensão da personalidade. Agora, hoje houve uma mudança significativa no perfil dos condutores depois dos anos 50, e as mulheres hoje constituem uma grande fração dos motoristas que conduzem. E pesquisas mostram que as mulheres são bem mais conscientes no trânsito do que os homens. Sim, mas essa ideia do ânima continua presente, né? Por exemplo, no caso do homem. Se você dizer que o homem é feio, ele dá risada. Se disser que ele é chato, ele dá risada. Mas se você disser que ele é mau motorista, o cara fica muito bravo, né? E a agressividade se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, veja o número de veículos que afixam reboque no carro. Isso é uma maneira de dizer assim, ó, não chega perto de mim. Já é uma postura agressiva. Agora, Coronel, como que essa educação no trânsito ela pode ser mais explorada nas escolas? Eu lembro quando eu era criança, a escola levava a gente para conhecer lá no Detran, a cidade Mirim, né? Cidade Mirim. Isso acontece ainda hoje em dia? Como que as escolas podem explorar mais essa educação no trânsito? A CET é responsável pela educação na cidade de São Paulo. Detran no estado, enfim. E nós trabalhamos em intensa parceria. No caso da CET, qual é a nossa visão? Nós compreendemos, embora o Código de Trânsito Brasileiro diga que deve ser uma disciplina curricular, desde a educação infantil até o ensino superior, nós compreendemos o lado da educação e sabemos que hoje tudo tem que ser inserido no currículo. Trânsito tem que ser inserido no currículo, diversidade de gênero tem que ser inserido no currículo, história da África tem que ser inserido no currículo, tudo tem que ser inserido no currículo. Quando, na verdade, o principal da escola é ensinar a ler, escrever e contar, né? São as 3 grandes habilidades que a escola tem que reforçar, porque a partir dessas 3 habilidades a pessoa desenvolve qualquer outro conhecimento, né? Ler, escrever e contar, né? Então nós temos convicção que o currículo não é suficiente para acolher todas as disciplinas transversais que precisam ser incorporadas. Como é que nós temos trabalhado? Nós temos trabalhado, qual é a nossa estratégia da CET de São Paulo? Primeiro, trabalhando na capacitação de docentes. Então, hoje nós temos perto de 53 mil professores na rede pública municipal de São Paulo, 7.700 foram capacitados para
ser educadores de trânsito em sala de aula. Nós queremos ampliar esse número de educadores. Outra questão, na produção do material didático. Nós já estamos em contato com alguns sistemas de ensino, né, e de modo a inserir no material escolar exercícios ligados à educação de trânsito. Ou seja, se um aluno no ensino médio ele tem que estudar física, por que ele não estuda física baseado em questões de trânsito? Se ele tem que estudar biologia, por que ele não estuda o esqueleto humano? Por que a gente não pode falar, por exemplo, das fraturas da fíbula na perna que o motociclista sofre normalmente quando acontece um acidente de trânsito? Isso é uma possibilidade concreta, nós estamos trabalhando fortemente nisso, com apoio não só da rede pública municipal e estadual, mas também das empresas, do sindicato das empresas de educação particulares, dos estabelecimentos de ensino particular, perdão. E nesse caso, os espaços vivenciais de trânsito, como aquele que o senhor citou, eles continuam tendo um papel importante, como uma possibilidade do aluno sair do seu ambiente e fazer uma imersão em outro espaço. No caso da cidade de São Paulo, eu vou dar em primeira mão essa notícia aqui para a TV Câmara, nós estabelecemos uma parceria com o Instituto Renault de Curitiba, que vai promover uma completa reformulação do nosso espaço de trânsito lá na Barra Funda. Vai ser o melhor espaço vivencial de trânsito do país e antes do fim do primeiro semestre de 2017 estará à disposição do público já. É importante, né, que essas grandes empresas automotivas participem colaborando nessa educação de trânsito também, né? E queremos expandir esses espaços vivenciais para outras áreas da cidade, porque São Paulo é um mundo, né? Quando a gente compara, por exemplo, uma outra cidade com 1.000 professores, 2.000 professores da rede pública, São Paulo com 53.000, a extensão territorial da cidade. Então, o nosso objetivo é expandir esses espaços de trânsito para outras áreas, para a Zona Leste, numa parceria com a Abraciclo, para a Zona Sul também, para que as pessoas possam acessar mais facilmente esses espaços, que é um espaço destinado ao ciclista, é um espaço destinado ao motociclista, é um espaço destinado ao pedestre em todas as condições, desde o pedestre criança, pedestre adulto, pedestre com deficiência física, pedestre com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual e também para o idoso. O idoso também precisa reaprender a vivenciar o trânsito, inclusive como pedestre. Isso poderia ser feito uma forma de uma reavaliação a um determinado tempo, de tempos em tempos, ser feita uma reavaliação? Isso nós já temos oferecido. E isso tem sido oferecido principalmente por meio de entidades que estimulam, que fomentam a vivência da terceira idade com qualidade. Então, as associações fazem contato conosco e nós abrimos o espaço, porque, por exemplo, o caso do atropelamento, que é uma situação gravíssima, mais de 400 mortos por ano na cidade de São Paulo. Normalmente, o atropelamento acaba envolvendo ônibus. Nós temos uma frota de ônibus muito menor do que a frota de veículos para transporte privado. Entretanto, o ônibus atropela 3 vezes mais do que carro. Por quê? Porque a pessoa, ao cruzar a faixa exclusiva de ônibus, ela não, ou ela não vê o ônibus, porque o ônibus muitas vezes vem no contrafluxo, ou ela passa por trás de outro ônibus e acaba sendo surpreendida, ou então ela não avalia que um ônibus grande ele tem dificuldade para frear. Ele não freia como freia um veículo 4 rodas comum. E aí o que acontece? O motorista do ônibus vê a pessoa, segura o ônibus, mas não há tempo suficiente para segurar. Questões que só podem ser mudadas, né, com a educação no trânsito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com esse bate-papo sobre educação no trânsito. Espaço Livre volta já. De volta com o Espaço Livre, o tema de hoje é educação de trânsito. Comigo, o Coronel Arruda, superintendente de educação de trânsito da CET. Bom, Coronel, nós vivemos em uma cidade onde motoristas não respeitam as vagas exclusivas. Você acha que falta fiscalização? Como ações educativas poderiam ajudar? Essa é uma realidade que tem mudado, porque os cidadãos, de forma geral, não se conformam em assistir
cenas dessa natureza. Pessoas estacionando em vagas destinadas a idosos, a pessoas com deficiência. E isso, de uma certa forma, está associado àquele péssimo traço de caráter, do chamado jeitinho, né? Eu sou mais esperto que os outros. Depois de tudo que o país viveu, particularmente nos últimos 3 anos, eu creio que nós estamos exauridos da questão do jeitinho, né? O país está exaurido dessa questão de gente esperta, de gente que gosta de levar vantagem sobre os outros. Então, toda pessoa é fiscal de vaga exclusiva. A criança deve fiscalizar o pai, deve alertar. Se o pai não percebeu, a criança fala: pai, você está parando em vaga de pessoa deficiente, né? Pai, você está parando em vaga de idoso. Por quê? Porque o princípio é, uma sociedade, ela só é considerada uma sociedade desenvolvida quando ela cuida dos seus mais vulneráveis, das pessoas que estão em grau de maior vulnerabilidade. E vamos tomar o caso, por exemplo, da pessoa com deficiência e do idoso. Todos nós, primeiro, todos nós de alguma maneira somos deficientes, porque o que varia é o grau da deficiência, né? Eu, por exemplo, uso óculos, eu sem óculos não consigo ler, portanto eu tenho uma restrição em relação aos meus sentidos, que eu dependo de uma órtese, que é o óculos, para poder ler. E, obviamente, isso varia, o grau é muito mais grave, né? Então, todos nós estamos sujeitos à deficiência, né? A deficiência pode ser adquirida a qualquer momento. Um acidente de trânsito muda a vida da pessoa do dia para a noite, um acidente doméstico muda a vida. As pessoas não têm o hábito de se colocar no lugar do Não outro, conseguem se projetar, né? Ou... E o idoso também, quer dizer, o respeito ao idoso hoje significa o respeito que as pessoas terão por mim no futuro, se eu chegar lá, né? Se eu chegar lá, se Deus quiser eu puder ser idoso um dia, eu também vou ser beneficiado por esse comportamento. Então, é uma questão de educação, mas que sem dúvida começa em casa. Essa aí, a mãe tem um papel fundamental, o pai tem um papel fundamental. Agora, então... Coronel, qual que é o papel das autoescolas na formação de motoristas mais conscientes, mais responsáveis? Bem, as autoescolas, elas não se tratam de uma mera empresa. Se a pessoa entender a autoescola como meramente uma empresa, ela vai ser um empresário infeliz. Todos os grandes empresários que eu conheci, todos os grandes profissionais de mercado que eu conheci, são pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, né? E éticas também. Então, a autoescola, ela tem um compromisso enorme em relação à vida das pessoas. Então, a fiscalização sobre as autoescolas ela acontece fortemente, mas, de modo geral, as autoescolas elas têm ganho um caráter profissional que avança a cada dia. Elas têm se tornado cada vez mais profissionais, e isso é muito bom para a sociedade. Existe um sistema de ensino nessas autoescolas? Existe, que é controlado pelo Detran, o Detran estadual. E como que você avalia esse atual sistema de ensino? Então, a formação hoje da autoescola, ela sendo praticada conforme a regra determina, ela capacita a pessoa para iniciar a sua jornada pela vida de condutor, não é? O grande problema é que qualquer escola que seja autoescola convencional, seja um CFC, ou Centro de Formação de Condutores, que a CT mantém, nós formamos taxistas, nós formamos ciclistas, nós formamos motociclistas, nós formamos motofretistas, né, o chamado motoboy, o motofretista, num número limitado, porque a nossa capacidade física é limitada, mas formamos. Qualquer formação, ela depende também do convencimento do adulto, porque no ensino do adulto, diferente da pedagogia, onde o professor ensina e a criança aprende, no ensino do adulto, você oferece ferramentas para a pessoa. E a gente não ensina, é o adulto que aprende. Então, nós oferecemos ferramentas e cabe à pessoa aproveitar as ferramentas. Agora, eu quero dizer uma coisa, o trânsito hoje é seríssimo, seríssimo. E não precisa haver acidente, não. As consequências por falta de educação no trânsito podem comprometer a vida da pessoa para sempre. Quer um exemplo típico disso? Álcool e volante. Hoje uma pessoa parada num bloqueio, alcoolizada, ela é presa em flagrante. Sabe o que significa isso? A pessoa perder a primariedade dela. Se é um empresário, está prestando um concurso público, ele arrebenta a vida dele.
porque ele é preso em flagrante, vai para a delegacia, vai ficar na carceragem, vai ter que pagar fiança para sair, né? E vai responder processo, vai ser condenado por crime de trânsito. Então, as ferramentas que são oferecidas pelo Centro de Formação de Condutores, pela legislação ao motorista, tem que ser objeto de uma meditação profunda. Isso tem que ser discutido em casa. Seu filho vai se habilitar agora, sua filha vai se habilitar, converse com ele. Fala, olha, o Centro de Formação de Condutores vai te ensinar o que você tem que saber. Agora, não adianta o CFC ensinar, não adianta a tradicional autoescola ensinar, não adianta o pai e a mãe ensinar, se o jovem não quiser aprender. Então, ele tem que saber que ele está iniciando uma nova caminhada muito importante, lhe dá autonomia, lhe dá liberdade, lhe proporciona ganho de tempo, mas ao mesmo tempo é de uma enorme responsabilidade. É porque a gente, né, vê, após a lei seca, teve muitos avanços, mas ainda hoje muitas pessoas ainda se arriscam, né, a beber e dirigir. O que pode ser feito? Alguns ajustes para que isso ainda possa ser melhorado? Olha, está associado à educação. Sem dúvida está associado à educação. O dia que eu conheci minha esposa, que nós saímos pela primeira vez, nós conversamos no bar. A legislação, obviamente, não era essa, era muito menos rigorosa que a atual. Quem bebe? Eu falei, hoje você bebe. Então, eu tomei chopinho, 2 chopinhos lá e tal, ela não tomou nada. E até hoje a gente sempre praticou isso. Quer dizer, não é uma questão de lei, é uma questão de consciência. O álcool, ele afeta poderosamente a capacidade de discernimento das pessoas, a percepção das pessoas. E não só álcool, drogas também, né? Qualquer espécie de substância entorpecente afeta diretamente a capacidade de percepção das pessoas. Tudo que afeta a capacidade de percepção é ruim, porque a pessoa ela vai raciocinar segundo um procedimento equivocado. Ela acha que está freando e demorou para frear, etc. E isso vale também para o celular, que é uma das grandes causas de trânsito da cidade de São Paulo também, porque o celular tira a atenção da pessoa, do trânsito. Agora, vou falar de uma questão um pouco polêmica, que é essa questão da velocidade das vias, principalmente das marginais, criou muitos debates aí no último ano. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso, né? Que essa velocidade está muito associada, no caso do atropelamento, à morte das pessoas, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a redução de velocidade praticada em uma série de vias da cidade de São Paulo, ela foi uma decisão muito boa em alguns aspectos. No caso das marginais, me parece que não havia necessidade da redução de velocidade. Os dados estatísticos comprovam que não havia. O que havia, sim? Havia necessidade, primeiro, de melhorar as condições da via, melhorar a sinalização, melhorar piso, melhorar a sinalização, melhorar iluminação, aumentar a presença de agentes de trânsito na via, tanto da CET quanto do policiamento de trânsito da Polícia Militar. E tomando essas medidas, nós estamos constatando estatisticamente que não houve nenhum impacto significativo no trânsito. Porque as marginais elas foram concebidas para ser via de trânsito rápido, né? Elas foram criadas para isso. Ou seja, se velocidade alta implicasse em acidente, a gente não teria rodovia dos Bandeirantes, não teria Anhanguera, não teria imigrantes. Tudo depende das condições da via e depende também da presença de policiamento na via, da presença de fiscalização na via e principalmente da sinalização. O motorista tem que saber o que está acontecendo, né? Coronel, vocês vão realizar agora um prêmio, 9º Prêmio CET. Como que é esse prêmio? Pela 9ª edição, acontecerá esse ano o Prêmio CET de Educação de Trânsito. É um prêmio hoje já consagrado, nós estamos tendo um número grande de inscrições e praticamente todas as pessoas da cidade de São Paulo podem participar, né? Nós temos categoria infantil, nós temos fracionada no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e também educação superior. Temos um concurso de crônicas para a terceira idade, temos um prêmio de tecnologia, temos um prêmio para professores com projetos inovadores na educação de trânsito. Então, quem quiser saber mais, basta acessar o site da CET, que é cetsp.com.br, cetsp.com.br.
CT.com.br. Ou então ligar para a gente, né, no 3871-8600. Esse prêmio CT, ele é um prêmio que contempla R$5.000 para o primeiro lugar, R$3.000 para o segundo, R$2.000 para o terceiro. É feito um grande evento, uma grande festa para a entrega do prêmio. E se você quiser participar, se você escreve, quiser participar, o teu filho, o teu neto desenha, não deixe de dar uma olhada no Prêmio CT, que vale a pena. E o mais importante disso é nós pensarmos em trânsito, é nós discutirmos trânsito, é nós levarmos o trânsito como uma condição não apenas para condutores, para motoristas, mas para todas as pessoas, porque todos nós somos usuários do serviço de trânsito, quer como passageiro, quer como pedestre, quer como ciclista, tá bom? Ok, Coronel, gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Espaço Livre. Coronel Arruda, que é superintendente do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da CT, falando um pouquinho mais aqui com a gente sobre educação no trânsito. O Espaço Livre de hoje fica por aqui, obrigado pela companhia, até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.